Só os portugueses são a anomalia. O mundo inteiro fica chocado com o comportamento doentio de certos turistas estrangeiros nos buffets, e com a diferença gritante para com os portugueses. Mina, uma funcionária estrangeira num luxuoso resort no Algarve, um dos destinos mais procurados de Portugal, diz que nunca na vida conseguirá esquecer certas cenas. Mina confessa, com algum embaraço: para ser sincera, no início eu sentia-me um pouco desconfortável com os portugueses, explica ela. Quando começou a trabalhar no Hotel Algarvio, lidava com muitos hóspedes que não falavam bem inglês, o que a deixava sob imensa pressão. Ela diz que os portugueses, em particular, pareciam ter essa tendência. Mina ficou surpreendida no início, pois pensava que, por estarem num hotel de luxo internacional, todos falariam num inglês ruidoso. No entanto, muitos hóspedes portugueses até pareciam um pouco atrapalhados com explicações demasiado espalhafatosas em inglês. Na verdade, embora o inglês seja bem ensinado em Portugal, na comunicação rápida do dia-a-dia, muitos continuam a ser incrivelmente contidos e discretos. Mina costumava perguntar-se por que seria assim, mas logo notou uma característica deles: em suma, são introspectivos, humildes e nunca levantam a voz. Quando ela lhes fazia perguntas, eles apenas sorriam de forma constrangida e acenavam com a cabeça. No início, ela até ficava irritada com essa atitude silenciosa. A sociedade portuguesa é assim tão fechada. Parecem um país excessivamente contido, pensava. Mina, que mal conhecia a fundo a cultura local e não tinha amigos portugueses, acabou por alimentar um preconceito na sua cabeça. No entanto, um incidente durante o jantar buffet do restaurante virou completamente a perspectiva de Mina sobre Portugal de pernas para o ar. Ao fim da tarde, a bancada do buffet, repleta de iguarias tradicionais, estava animada como sempre. Uma multidão de hóspedes apareceu para jantar. O cheiro irresistível do frango assado com piripiri, o rico e cremoso bacalhau à Brás, a suculenta carne de porco à alentejana e o famoso arroz de marisco a fervilhar. Só de olhar para estes pratos ficava-se com água na boca. Toda a gente parecia impaciente, incapaz sequer de esperar na fila. Foi então que apareceu o que Mina chamava de a calmaria antes da tempestade. Ou não, era o enorme grupo de turistas britânicos. Hoje estavam cá outra vez. Ela preparou-se psicologicamente. Com a chegada deles, a atmosfera do restaurante mudou drasticamente. A zona do buffet transformou-se instantaneamente num campo de batalha. Logo desde a entrada, a presença deles era avassaladora, uma autêntica explosão de caos. Cada um agia como se fosse o dono do mundo. Entraram a falar aos gritos, com uma postura agressiva. Quando Mina lhes pediu para esperarem um momento porque as mesas estavam cheias, um berro voou na sua direção: nós pagamos para estar aqui. O volume deles já estava num nível que dispensava qualquer microfone. As conversas das outras mesas pararam por completo. Assim que se sentaram, o verdadeiro espetáculo de horrores começou. Arrancaram a toda a velocidade em direção às bancadas do buffet. Em frente à panela do arroz de marisco, empurravam-se uns aos outros como se estivessem a lutar pela própria vida, levantando os pratos bem alto como se estivessem a disputar um ressalto num jogo de basquetebol. Tiravam quantidades absurdas com a maior das naturalidades. Claramente, não era a dose para apenas uma pessoa. E isto era apenas o começo. Alguns até construíram autênticas torres, pilhas de comida nos pratos. Chegava a ser uma arte bizarra. O amor deles pela comida era tão doentio que deixava toda a gente preocupada com a iminência de a torre desmoronar. Quem estava à volta prendia a respiração. Claro que a palavra cortesia não existia no dicionário deles. A regra de ouro deles era pura e simplesmente furar a fila. Deslizando pelos espaços vazios da fila em vez de aguardarem a sua vez, a teoria deles parecia ser: perante comida boa, ser educado é uma perda de tempo. E o que se seguiu foi uma visão ainda mais chocante. Os gritos serviam de banda sonora. Agarrar a comida com as mãos era o estilo instintivo deles. Deixavam calmamente para trás quantidades industriais de comida que não conseguiam comer e caminhavam, a rir à gargalhada, para o próximo alvo. As mesas ficavam a transbordar de pratos intocados. Mina e os outros empregados só podiam dizer, com um nó na garganta: tudo isto vai ter de ir para o lixo, não é? Se tentassem chamá-los à atenção, eles ficavam indignados e ripostavam: isto não é um buffet. Posso tirar o que eu quiser, qual é o problema? Talvez a falta de educação deles encare o desperdício como prova de riqueza, mas para os funcionários, aquilo era uma fonte gigantesca de stress. Isto é um jantar normal, não são os jogos da fome. Apesar de tudo, Mina mantinha um sorriso no rosto e continuava firme no seu posto todos os dias. Mas houve uma noite em que Mina finalmente atingiu o seu limite. Tal como habitualmente, o restaurante estava à pinha e todos os funcionários corriam de um lado para o outro. Nessa noite, lá veio o mesmo e conhecido grupo de arruaceiros. Depois de as suas vozes passarem, até o ar parecia tremer.
Os pratos principais dessa noite eram o orgulho do hotel, um polvo alagareiro divinal e tenros pastéis de bacalhau. O chefe tinha-se gabado: hoje mostrei do que sou capaz. Mas estas obras de arte culinárias rapidamente se transformaram em montanhas disformes amontoadas nas mesas deles. A obsessão deles pelo polvo alagareiro era tal, que parecia que lá dentro estavam enterradas barras de ouro, recorda Mina. Os outros hóspedes que ainda estavam na fila ficaram petrificados, de olhos arregalados de choque. Mas o que mais atormentava Mina era o cenário da limpeza. A mesa após a saída dos turistas parecia um espaço de exposição de destroços de buffet. Grãos de arroz espalhados pelas cadeiras, migalhas de pão coladas ao chão, cascas espalhadas como se protestassem silenciosamente, porque é sempre assim. Mina suspirou profundamente e, de repente, reparou numa gorjeta deixada na mesa. Mas, naquele preciso momento, os sentimentos de Mina tornaram-se complexos. Parecia que a nota dizia: peguem nisto e apaguem tudo de mal que fizemos. Sim. Eles pareciam querer usar a gorjeta para resolver toda a falta de educação e o pesadelo da limpeza. Era como o vilão da telenovela que no final atira um maço de notas e diz: limpa isso, antes de desaparecer. Fazendo com que todo o sofrimento de quem ali trabalha fosse banalizado por um pedaço de papel. O coração de Mina sentiu uma pontada de dor. Mesmo assim, Mina continuava a sorrir. Enquanto dizia obrigada, continuava a limpar a mesa, porque aquilo era o serviço profissional. Mas naquela noite foi diferente. Um dos turistas masculinos, ao ver a placa que indicava que as bebidas alcoólicas eram pagas à parte, teve um ataque de fúria. Bateu com o copo na mesa com estrondo e gritou: porque é que a cerveja é paga? Como vou comer isto sem bebida? Ele agarrou violentamente o braço de Mina. Quem é o responsável? A mão de Mina parou. Ela arregalou os olhos, paralisada. Quem é o responsável? Isto já não era uma simples reclamação, era o prólogo de um filme de terror psicológico. Para tentar acalmá-lo, Mina esteve uma hora a dar explicações. Com cada explicação, a sua alma era esmagada um pouco mais. Uma corda arrebentou dentro de Mina. Eu não aguento mais isto. Dizem que nessa noite foi a primeira vez que a viram chorar compulsivamente na sala de descanso. Por muito que se esforçasse, a outra parte não sentia qualquer consideração ou empatia. Talvez eu seja vista apenas como uma escrava para limpar restos de comida, pensou. Essa tristeza inundou-lhe o coração. No dia seguinte, Mina chegou ao trabalho mais cedo do que o costume. Faltavam menos de 24 horas para aquela teoria absurda de vou engasgar-me, por isso a cerveja devia ser grátis, e ela rezava em silêncio para que hoje fosse um dia calmo. Foi então que, à entrada do restaurante, apareceu um grupo de 8 pessoas asiáticas e europeias, misturadas com locais. Um casal de idosos, 2 casais jovens que pareciam ser os filhos, e algumas crianças. Nos seus rostos via-se uma expressão serena de quem estava a desfrutar de Portugal. Um dos senhores mais velhos, num inglês suave mas extremamente educado, perguntou: com licença, podemos entrar? Mina ficou em choque com aquela frase. Eles não tinham aquela atitude de nós entramos porque temos o direito de o fazer, mas sim um cuidado por serem muitos, mostrando-se humildes e respeitosos. Como assim, podemos entrar? Claro que sim. Apesar de as mesas já estarem prontas, a pergunta tão educada fez com que Mina até se sentisse um pouco envergonhada. São portugueses? Pensou Mina. Ah, lá estão os clientes super discretos e silenciosos. Mas bem, sempre é melhor do que os barulhentos, pensou ela. No entanto, quando os levou até à mesa, as crianças iam de mão dada com os pais, não saltavam, nem corriam, nem gritavam. Mina olhou em volta para a área do buffet. Como seria de esperar, as pessoas já se começavam a aglomerar em frente aos pratos mais populares. O bacalhau à Brás, os pastéis de massa tenra, o cheiroso frango assado e o arroz de marisco cremoso. Pela experiência de Mina, se estivesse lá o grupo conflituoso, já teria rebentado ali a Terceira Guerra Mundial por causa da comida. Mas este grupo de portugueses era completamente diferente. Perante as filas dos pratos mais populares, nem um único encheu o prato até transbordar. Eles apenas tiraram pequenas porções de vários pratos para saborear com calma. O que mais intrigou Mina foi a zona do arroz de marisco. Se fosse o grupo problemático, teriam raspado a panela com a fúria de quem quer limpar tudo, mas os portugueses não. Eles não furavam fila nem invadiam a multidão. Se houvesse alguém à frente, eles esperavam em silêncio absoluto. Visto de fora, a cultura de respeitar a fila parecia estar cravada no sangue deles. Quando chegou a vez deles, tiraram apenas um pouco, pousando delicadamente num canto do prato. Era uma atitude que dava a sensação de que não estavam ali para se empanturrarem num tudo o que puder comer, mas sim com a prudência de quem quer provar com respeito.
O mais surpreendente aconteceu quando um menino de cerca de 10 anos estava a servir-se. Quando a sua mãozinha acidentalmente deixou cair a pinça de servir e um estrondo soou, o menino olhou imediatamente para Mina, fez uma pequena vénia com a cabeça e disse: "Desculpe." Os pais também se aproximaram a correr, com pedidos de desculpas profundamente sentidos. "Pedimos imensa desculpa. Que falta de educação a nossa." Esta interação extremamente polida fez Mina ter a ilusão de que não estava na zona de buffet de um hotel, mas num banquete privado da alta nobreza. Eles serviam-se, comiam e riam em voz baixa. Não incomodavam minimamente as outras mesas. Mina sentiu um leve choque ao perceber que existiam clientes assim, tão silenciosos e confortáveis como o próprio ar. Porquê? Como era possível tamanha diferença? Mina não parava de pensar na forma contida como o grupo português comia. Começou a murmurar para si mesma: será que a comida do hotel não está ao gosto dos portugueses? Porque são tão contidos? Como eram tão educados, Mina pensou que não estavam a gostar dos sabores. Então, ganhou coragem e decidiu abordar a mesa. "Com licença, a comida está ao vosso gosto?" perguntou com uma pontinha de ansiedade e doçura. Eles imediatamente abriram sorrisos radiantes com os rostos iluminados. "Sim, está fantástica. Nós adoramos muito esta comida", responderam. Ao ouvir isto, Mina deixou cair o queixo. "Ah, estava bom." "Então por que não tiram mais um bocadinho?" disse Mina suspirando de alívio, pois a reação deles foi muito mais calorosa do que imaginava. Então, tirou o telemóvel e usou o tradutor para mostrar uma mensagem: "Porque tiraram tão pouca comida? Isto é um buffet, podem comer muito mais, não se preocupem." Um dos homens da mesa tirou imediatamente o seu próprio telemóvel e mostrou-lhe o ecrã do tradutor onde se lia: "Com pratos tão deliciosos, os outros hóspedes também vão querer comer. Não podemos ser egoístas. As coisas boas devem ser partilhadas com toda a gente." Naquele instante, o tempo parou. Aquela frase foi como um relâmpago na mente de Mina. O que era aquilo? Como é que alguém tinha esta mentalidade? Para Mina, que estava habituada à cultura tóxica do "quem chega primeiro leva tudo e se não comer até arrebentar estou a perder dinheiro." Esta mentalidade parecia vir de uma outra dimensão. Porque é bom, quero partilhar, esta frase abriu-lhe os olhos. Mina percebeu intensamente que todos os movimentos deste grupo de portugueses transcendiam a mera boa educação. As atitudes deles nasciam de uma profunda empatia e consideração pelo próximo. E esse cuidado estendia-se até ao staff de serviço. Quando ela se esforçava para explicar um prato, eles sorriam e diziam obrigado. Mesmo que fosse apenas para encher os copos com água, eles diziam muito obrigado repetidas vezes. Quando ela ia levantar os pratos sujos, alguns até lhes entregavam na mão para ajudar. Esta atitude aqueceu o coração de Mina de uma forma indescritível. Ela sentiu verdadeiramente que aquelas pessoas não estavam ali apenas para encher o estômago. Eles valorizavam aquele espaço para que qualquer pessoa presente pudesse ter um momento agradável. Outra coisa inesquecível foi quando uma menina sussurrou: "Mãe, a comida partilhada por todos sabe ainda melhor, não é?" Quando ouviu isto, Mina pensou: esta criança, quando crescer, vai ser alguém que saberá amar genuinamente o próximo. E assim passou a noite serena e bela com os clientes portugueses. Mas isto não foi o fim, foi apenas o início de um enorme desejo no coração de Mina de querer conhecer melhor Portugal. Mina já tinha ouvido muitas vezes a frase: "o cliente tem sempre razão." Mas em toda a sua experiência, quase nunca tinha sentido isso na pele. Pelo contrário, todos os dias lidava com pessoas que, em vez de agirem como deuses, vociferavam e exigiam como reis déspotas. Mas os portugueses eram diferentes. Eles nunca usaram o estatuto de cliente como escudo. Pelo contrário, pareciam estar constantemente cientes de que eram eles a receber um serviço de alguém. Obrigado, foi a palavra que repetiram dezenas de vezes numa só noite. Mesmo que uma explicação ficasse confusa, eles acenavam a sorrir, diziam "não faz mal" e rematavam com outro "obrigado." Aquilo era autêntica magia. Aquela pequena palavra resgatou Mina e os seus colegas dezenas de vezes. Não diziam aquilo de forma robótica por receberem o prato, mas sim com uma emoção pura e calorosa. E o mais impressionante era o comportamento deles à mesa, se a criança deixasse cair um garfo. Os pais apanhavam-no de imediato, pedindo mil desculpas. Eles empilhavam os pratos sujos ordenadamente num canto da mesa para facilitar a recolha. Se um guardanapo ou uma colher caísse ao chão, não fingiam que não era com eles. Apanhavam-no do chão, entregavam e pediam educadamente: "Pode trocar, por favor." Quando alguém precisava de passar atrás da cadeira deles, chegavam-se à frente proativamente para desimpedir o caminho. Naquele espaço, respirava-se uma atmosfera onde toda a gente estava unida pela harmonia. Uma atmosfera de uso consciente do espaço público. Mina pensou: aquelas pessoas não são apenas clientes, são CO participantes.
No palco que é o restaurante, às vezes o empregado é o protagonista, outras vezes é o prato, mas em todos esses momentos, os portugueses acompanham tudo silenciosamente. É uma cultura de respeito supremo que não vem escrita em nenhum manual de boas maneiras. E isto não se limitava ao restaurante, era o sentimento unânime de todos os funcionários do hotel. Os hóspedes portugueses são realmente diferentes. Eles agem a pensar no próximo. Em vez de nos desgastarem, dão-nos força. Não era só a Mina. O chefe, o recepcionista, o serviço de quartos, todos ficaram comovidos com os atos deles. Depois de acabar o turno, Mina costumava ficar à conversa com Pia, a funcionária da limpeza, na sala de descanso. Nesse dia, o assunto passou naturalmente do grupo português que acabara de fazer o check-out para o estado dos quartos. Ei, Mina, viste como ficaram os quartos daqueles portugueses? Perguntou Pia logo a abrir. Mina respondeu, ainda não. Pia sorriu e disse, estavam tão limpos que chega a ser assustador. Os quartos onde os portugueses ficaram tão imaculados que parecia que nem precisávamos de fazer a cama de novo. As toalhas de banho usadas estavam cuidadosamente amontoadas num só sítio. O lixo estava separado e os sacos bem fechados a um canto. Pia disse, visivelmente emocionada, aquele quarto parecia estar a tentar esconder o facto de que alguém lá tinha dormido. O que mais a espantou foi que os lençóis e a roupa de cama estavam dobrados em conjunto. Ela disse, nunca na minha vida pensei que alguém ajudasse a dobrar os lençóis. Eles só podiam estar a pensar em aliviar a nossa carga de trabalho. Mina acenou em total concordância. Por outro lado, os quartos deixados pelos turistas baderneiros eram um autêntico cenário de guerra. Almofadas pelo chão, toalhas molhadas enroladas e atiradas para qualquer lado. Apesar de haver caixotes do lixo, o chão estava forrado de papéis, garrafas de plástico e pacotes de snacks. Pelas mesas, marcas pegajosas e folhas misteriosas que te obrigavam a olhar de perto para adivinhar se era tabaco, ervas ou chá. Na casa de banho, as pias estavam cheias de cotonetes usados e papel higiênico esfarrapado e espalhado por todo o lado. Pia ria-se e ironizava, antes de começar a limpar o lixo deles, temos de chamar a perícia para inspecionar a cena do crime. Claro que também há turistas mal educados de todas as partes do mundo. Mas quando certas nacionalidades viajam em grandes grupos, a probabilidade de o quarto ser vandalizado dispara vertiginosamente. E o mais frequente era deixarem envelopes com grandes gorjetas. Mas Pia sentia sempre um vazio no peito ao ver aquilo. Ela desabafou, é claro que o dinheiro ajuda. Mas, para ser muito honesta, a nossa maior alegria é entrar num quarto e perceber que alguém teve consideração pela pessoa que vem a seguir, mantendo-o limpo. E, neste caso, os portugueses não deixaram dinheiro sujo para lavar a consciência. Deixaram antes um bilhete escrito à mão a dizer thank you, obrigado. Uma toalha dobrada com carinho e uma atmosfera de asseio que se sentia mal se entrava. Podem não ter deixado trocos de gorjeta, mas o coração deles ficou ali gravado de forma inegável. Mina concordou profundamente com as palavras de Pia. A limpeza é um trabalho invisível e ingrato, mas é exatamente aí, nos bastidores e quando ninguém está a ver, que a verdadeira essência de um ser humano se revela em pleno. Todos os funcionários diziam a mesma coisa, os portugueses tocam uma melodia invisível de bondade em prol dos outros. Eles não vivem pelo lema, desde que me dê jeito a mim, não interessa. Eles conseguem imaginar a dor de quem vem a seguir. Era exatamente o que Mina tinha sentido no restaurante. Embora os países e as línguas difiram, bastava olhar para aqueles quartos para perceber instantaneamente, estas pessoas vivem para o bem do outro. Através de um simples quarto, consegue-se ler a alma de um povo. Enquanto esta revelação ecoava na mente de Mina, ela foi confrontada com os seus próprios preconceitos. Para ser franca, no início eu não sentia muita afinidade com os portugueses por os achar fechados, mas agora tudo mudou. Foi aquela noite no restaurante e os quartos deixados imaculados que lhe ensinaram que, mesmo sem uma língua comum, as almas interligam-se. Ela nunca imaginou que o silêncio deles comunicasse tão alto. Cada português parece ter a consideração pelo outro como a norma absoluta de vida. Mina percebeu que isto não eram simples regras, mas sim a própria cultura cultivada desde o berço. O facto de até as crianças proferirem palavras de tanta empatia mostra o quão brilhante é a educação familiar em Portugal. Acho que, naquela sociedade, o conceito de pensar no próximo respira-se em todo o lado. Mina sempre acreditou que o povo português tinha um caráter dócil, mas nas atitudes deles havia uma camada abismalmente mais profunda de cuidado. Por exemplo, quando o turista arruaceiro berrou com ela, um casal de portugueses aproximou-se discretamente e perguntou com candura, a senhora está bem? Por favor, não deixe que isso a afete. Este nível de compaixão não vem nos manuais de protocolo e cortesia. É o cuidado real e absoluto. Mina refletiu, será que eu alguma vez os compreendi de verdade? Tive tantos mal-entendidos estúpidos,
mas quem me corrigiu silenciosa e docemente foram os próprios portugueses. Para Mina, eles não precisam de berrar, não acusam ninguém, apenas se mantêm fiéis a si próprios e agem no silêncio. E só isso tem o poder de mudar radicalmente o coração de alguém. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu diante dos seus olhos. Se o meu filho quiser estudar ou viver fora, eu não hesitaria um único segundo em recomendar Portugal, garante Mina com toda a certeza. Lá, ela sabe que será abraçado por pessoas de bom coração. Aprender a amar o próximo em Portugal vale mais do que em qualquer outra parte do mundo. Hoje, eu respeito Portugal do fundo da minha alma. Ao dizer isto, os olhos de Mina brilhavam com um orgulho arrebatador. E vocês, o que acham de tudo isto? Num buffet infernal, onde toda a gente pode perder a cabeça e agir como selvagem, é aí que a verdadeira face de uma cultura se destapa. Desta vez, Mina ficou emocionada até às lágrimas com os atos grandiosos dos portugueses, mas a verdade é que as verdadeiras raízes lusitanas repudiam o desperdício de comida. Os portugueses têm no sangue o respeito sagrado pelo alimento e pela culinária fantástica que possuem. E foi exatamente através dessa partilha humilde de limpar o prato sem sobrar nada, que os portugueses mostraram a Mina uma beleza e um orgulho avassaladores. Acredito que, por mais diferentes que sejam os países ou as crenças de cada um, este respeito colossal pela comida e pelo ser humano que nos serve será sempre a ponte que une o mundo de forma terna e implacável. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se o vosso sangue ferveu com esta história, por favor subscrevam o canal agora mesmo e esmaguem esse botão de gosto. Estamos desejosos de ler as vossas opiniões inflamadas na secção de comentários. Encontramo-nos no próximo vídeo, não percam.